Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então isso daqui ele falava antes do arrebatamento. Se você está morto para o pecado, como que você vai viver o pecado? Quer dizer o quê? Se você já não tem mais o entendimento do pecado, como você vai viver o entendimento do pecado? Não tem como. Mas agora isso é para você. Se o arrebatamento deu, como você vai conseguir viver o pecado se o pecado agora ele está lá fora? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Yahushua HaMashiach, fomos batizados na sua morte? Então ele está querendo dizer o quê? Para antes, que através de Yahushua todo mundo era batizado no mesmo entendimento que Yahushua. No caso, Yahushua morreu e foi levado às alturas. E o entendimento que as pessoas tinham é que, através da morte de Yahushua, foi cessado o pecado na vida, e a parte de ser levado para cima é a parte onde a pessoa se entra, antes do arrebatamento. E agora, para quem ficou no arrebatamento, ela está sendo batizada na morte de Yahushua, ela está sendo batizada no mesmo entendimento que Yahushua teve. Ele sabia que ele seria torturado e morto. E o que ele fez? Ele se preparou para esse dia. Então você está sendo batizado no entendimento de se preparar para dar a sua vida. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Yahushua foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidades de vida. Então ele quer dizer o quê? Que a pessoa, ela foi sepultada juntamente com Yahushua no batismo da sua morte. Então você, que vai precisar renovar o entendimento, você também vai ser batizado juntamente com Yahushua na morte. Como assim? Significa que você, quando estiver totalmente cheio da palavra, o demônio vai entrar na casa e ele vai te levar lá para algum lugar para te torturar. E através da tortura você vai se tornar batizado, morrendo, para que como Yahushua foi ressuscitado dentre os mortos, você também seja ressuscitado, pela glória do Pai. Ou seja, quando você morrer na mesa lá de tortura, você foi batizado como Yahushua foi batizado no seu próprio sangue. Por isso que Yahushua ele também teve que derramar o sangue, porque o sangue dele escorria pela carne dele, então ele estava também se batizando no seu próprio sangue, porque o sangue dele não serviu só para as outras pessoas, mas também serviu para ele mesmo. Então aqui você vê que o seu sangue vai ser para você mesmo se purificar. Assim também nós andemos em novidade de vida. Então ele está falando o quê? Que através do entendimento que Yahushua tinha de dar a vida, ele vivia esse novo entendimento. O primeiro entendimento dele era o quê? Ensinar as pessoas lá. Mas quando ele já estava perto de ser crucificado, ele renovou o entendimento dele agora para ser crucificado. E isso quer dizer o quê? Antes você vivia o entendimento errado. Agora que deu o arrebatamento, o seu entendimento é renovado para você viver uma nova novidade de vida. E essa nova vida é o quê? Você ficar assistindo o canal até o entendimento de dar a vida entrar dentro de você e você viver essa nova vida. Viver a vida de dar a vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, então aqui você está vendo, a pessoa ela foi plantada na semelhança de Yahushua. Quer dizer o quê? O Eterno ele plantou um entendimento dentro de Yahushua, e esse entendimento floresceu até que deu um fruto quando ele foi crucificado e morreu. Assim também vai ser em você. O Eterno ele vai plantar dentro de você um entendimento, que esse entendimento vai gerar uma árvore que ela vai crescendo ao longo do tempo. E quando ela começar a dar frutos, você vai se tornar uma semelhança de Yahushua, morrendo como ele morreu. Também o seremos na sua ressurreição. E assim como Yahushua ele foi para debaixo da terra e depois ele subiu, assim você também vai ficar na terra, que no caso é o seu corpo, e quando o seu corpo morrer, aí você sobe. No caso você é dirigido a sua alma, não o seu corpo de carne vai subir, mas a sua alma vai. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Quer dizer o quê? Que o homem velho é a carne. Quando você estiver lá sendo torturado, a sua carne vai ser crucificada nesse mundo, ela vai ficar aqui, mas a sua alma vai ser levada, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então aqui você já entende que o corpo de carne precisa ser desfeito. E como? Através dos demônios batendo na sua carne, para que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, para que o demônio não tenha mais acesso ao corpo de carne. Se o demônio não tem acesso ao corpo de carne, a carne não consegue servir o demônio. Então aqui você vai entendendo que todas as escrituras agora ela está sendo totalmente voltada para o conhecimento novo. Antes as escrituras falavam no conhecimento de ser arrebatado, ou no caso morrer naturalmente, e naturalmente pelos anjos você fosse levado para cima. Então eram duas possibilidades antes do arrebatamento. Uma delas era a morte natural, que no caso a pessoa ia lá para o leito, aí do leito o Eterno trabalhava o arrependimento, e do arrependimento ela morria, arrependida, e o anjo ia lá e levava ela para o céu. E a outra opção também era a pessoa ela pegar as escrituras, parar de pecar e se preparar para o arrebatamento. E quando dava o arrebatamento, os anjos vinham de novo e levavam ela para o alto.
É porque os anjos vêm buscar. Meio que o homem não tem asa, né? Então como é que ele sairia voando? Não tem como, ele precisa do anjo. Então através do anjo, o anjo que tem asas, que consegue voar, leva o homem para cima. E você que não tem asa, continua na terra. Isso também é conhecido como dizem gravidade. A gravidade puxa a carne do homem para baixo. Isso por quê? Porque a carne do homem está morta. E como a carne do homem está morta, o lago de fogo é o lugar dos mortos. Então, lago de fogo que puxa a carne para baixo. Então, gravidade, querendo ou não, não existe. O que existe é o lago de fogo puxando o que está aqui para cima para baixo. Ele está puxando o que é morte para morte. Por isso que fala, cheiro de morte para os mortos e cheiro de vida para os vivos. E agora você entende por que tem que ter anjo. O anjo vai te levar, porque a sua alma, ela quer subir, porque ela já está pura, ela faz parte do eterno. Mas ela também não tem asas, então ela está presa aqui nessa terra, porque a terra é uma prisão. Então o anjo ele desce e ele te puxa para cima, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então aqui você vê, você que morreu para esse mundo antes do arrebatamento, você já está justificado do pecado. Como? Porque você não tem mais nenhuma obra que testifica que o pecado ainda vive em você. Uma pessoa que xinga, o pecado está vivendo esse xingamento. Quando a pessoa para de xingar, não tem mais pecado de xingamento na vida dela. Então o demônio do xingamento não vive mais dentro da pessoa. Uma pessoa que rouba, o demônio está vivendo aquele roubo. Quando ela para de roubar, o demônio sai do corpo e o cara para de roubar, então ele para de viver o entendimento do roubo. Então, essa pessoa que roubava e não rouba mais, ela foi justificada do pecado. E isso daí também com quem ficou no arrebatamento, quer dizer o quê? A pessoa, ela estava dentro da carne, e a carne é estar dentro dos demônios, porque a carne se tornou moradia dos demônios. E quando a carne morre, é destruída, não tem mais demônio para habitar dentro da carne. E como a sua alma está limpa porque você estava obedecendo, o demônio não tem como te acusar e nem tampouco tocar na sua alma. No caso, como assim? A pessoa morre, aí a alma sai do corpo, aí o demônio poderia dar um tapão na cara da alma ali para aproveitar o momento. Mas nem isso o demônio consegue, porque a sua alma já não faz mais parte da dimensão dos demônios. Então, basicamente, o anjo pega e leva embora. O demônio não consegue mais tocar naquela alma. Ora, se já morremos com Yahushua, cremos que também com ele viveremos. Então, ele quer dizer o quê? Se a pessoa ela já morreu juntamente com a palavra, ela também consegue obedecer à vida, consegue crer, consegue viver. Basicamente isso, não tem segredo. E isso entra como para você que ficou no arrebatamento? Assim como Yahushua foi obediente até na morte, assim você também será obediente até a morte. Acabou. Sabendo que tendo sido Yahushua ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Então ele quer dizer o quê? Que assim como você deu a sua vida e a sua carne morreu, não tem como mais você morrer de novo, você não vai mais participar da segunda morte. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então ele está falando aqui, que assim que a sua carne morreu, o demônio não pode mais controlar a sua alma, ele não pode tocar na sua alma, porque a sua alma já não faz mais parte do reino da morte. Então se por acaso você sair do corpo porque o demônio te torturou, o demônio nem sequer consegue tocar na sua alma. Ele vai chegar perto e simplesmente vai atravessar você, porque você não faz mais parte da dimensão dos demônios. Então o demônio não pode mais te controlar. Porque você poderia muito bem sair do corpo, o demônio agarrar você e simplesmente forçar a entrar no lago de fogo e acabou. Só que ele não consegue fazer isso porque ele não consegue mais tocar na sua alma. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Ele está falando realmente isso, de que a pessoa ela só precisa morrer uma vez, mas quanto a viver, vive para o eterno. E realmente, se ela está morta uma vez só para o demônio, que no caso a carne dela foi destruída, ela vive eternamente para o eterno, porque não existe mais morte no céu. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Isso daqui entra de dois fatos, antes do arrebatamento para as pessoas que não pecam mais e para quem ficou no arrebatamento, de que você precisa se considerar morto para o pecado. Como assim? Que o demônio ele pode destruir o teu corpo, mas você está morto para o reino de Satanás. Como assim você está morto? Significa que tudo aquilo que o demônio te obriga ou quer tentar você fazer, por você estar morto para o demônio, ele não consegue te obrigar a nada. O demônio coloca em você uma vontade de fazer tal coisa. Por você estar morto, não tem como obedecer à vontade do demônio, é basicamente isso. Porque você vai estar tão envolvido dentro do canal que o demônio vai gritar lá fora qualquer coisa e simplesmente isso não vai afetar em nada na sua vida. Mas vivos para o eterno, em Yahushua Hamashiach, nosso Senhor. Então, através da palavra, nos tornamos vivos para o eterno. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então, isso que ele está falando para antes do arrebatamento. Para que o pecado, ele não viva dentro do corpo de carne, o corpo mortal. Para lhe obedecer em suas concupiscências. Então, aqui entra também a parte onde a pessoa diz, não tem como parar de pecar. Na verdade, essa pessoa ela nem sequer lê as escrituras, porque o próprio Paulo está falando para não viver isto. Então, se ele está falando para não viver, é porque tem como.
Mas também entra no que foi falado anteriormente. Será se realmente a pessoa ela quer parar de pecar? Porque é muito fácil falar, eu quero ser salvo, mas a pessoa ela nem sequer trabalha para isso. Então ela realmente gosta do pecado e quer continuar. E ela ainda acha que vai ser salva por causa disso. Só porque tem conhecimento da palavra, ou até mesmo porque sabe o nome certo do Filho do Eterno, acha que já está salva. Mas ela não passa de uma condenada. E ainda quando ela é instruída por outras pessoas, ela simplesmente fala que ela quer seguir o caminho dela com o Eterno, sendo que ela nem sabe andar sozinha. Então você vê aí o perigo que essas pessoas se encontram. Na verdade, elas não amam o Eterno e sim elas amam o pecado. E é por isso que o Eterno não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Se o Eterno está falando que para salvar essa pessoa ela precisa largar tal prática, se ela não larga, ela está falando o quê? De que ela não precisa de ajuda. Porque se precisasse, ela largaria aquela prática pedindo ajuda ao Eterno. Então aí você vai vendo o que acontece. Nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por um instrumento de iniquidade. Então isso daqui é o que acabou de falar anteriormente. Para não apresentar o corpo dela em instrumento de iniquidade. Quer dizer o quê? Que ela sabe que aquilo dali é errado. E mesmo assim vai lá e apresenta o corpo dela para fazer o que é errado. Mas apresentai-vos ao Eterno, como vivos dentre os mortos. Então aqui ele está falando que apresente as suas obras perante o Eterno. Não vai fazer de si mesmo. E os vossos membros ao Eterno, como instrumentos de justiça. Ele está falando para apresentar os membros em forma de obediência. E entra aquela questão, a pessoa realmente quer? Porque se ela não quer, não adianta, não tem o que fazer. Ela sempre vai escolher pro lado do mal, porque ela está apresentando os membros dela para fazer o mal, porque ela gosta daquilo. E enquanto ela não tirar esse mal, não tem como o Eterno ajudar. O Eterno pode ajudar se ela realmente quer, mas se ela não quer, e aí como é que fica? E é por isso que ela precisa usar o raciocínio. Ela tem que ser sincera. Senhor, eu sei que isso daqui é errado e eu gosto, mas com entendimento eu te peço para o Senhor tirar de mim, basicamente isso. Mas como a pessoa ela era instruída de formas erradas, ela nem sequer usava o raciocínio, ela vivia os pensamentos, vivia os demônios. E os próprios homens do púlpito, que também eram pecadores terríveis, sabia da verdade mesmo assim cometiam o errado, eles ensinavam ainda mais o errado. E isso também entra o que Paulo disse sobre a apostasia, sobre o homem do pecado e o filho da perdição. A apostasia em si é o mundo inteiro, mas a apostasia é muito mais focada dentro das congregações. E o homem do pecado você já deve estar imaginando, o homem do púlpito. O homem do púlpito ensinava tudo de forma errada, e o filho da perdição é realmente os seus discípulos, eram as pessoas seguidoras daquele cara. Então, se o cara ensina errado, todos vão aprender errado. E se eles aprenderam errado, eles vivem o erro. E isso entra a parte aonde fala que se levantará como o eterno, falará como eterno e se sentará como eterno no trono do eterno. Isso quer dizer o quê? Que esses homens do pecado, cheios de pecado e de todo o demônio dentro, eles se posicionavam como redimidores do eterno, como os próprios eternos. O homem do púlpito ia lá e falava um monte de coisa como se ele realmente fosse Deus, como se ele realmente fosse o Altíssimo, aquele cara que ia salvar a vida daquele moço, não a palavra. Então, basicamente, todo o entendimento que aquele homem passava era posto e alicerçado dentro do homem. É só vocês se lembrarem da cadeira de Moisés, lá do livro de Mateus, que a cadeira de Moisés é o entendimento. Então, o que o homem do pecado alicerçava dentro do homem, isso virava o entendimento dele. E ali você vê o anticristo, como vocês dizem, se sentando como o eterno no trono do eterno. Então você vê que essas coisas são muito simples. Mas por que as pessoas não entendiam? Porque elas estavam atrás do homem e não atrás da verdade. Isso é extremamente simples. Uma criança de 6 anos que mora nessa casa sabe muito mais de quem está lá fora. Isso é uma coisa de se sentir envergonhado. Mas isso daí também é uma benção, porque se você não sabia, agora você pode aprender. Então você não está num lugar ruim. Ruim seria se você tivesse morrido e parado no lago de fogo. Então, se considere aí um bem-aventurado, um sortudo, glorifique o nome do Eterno, porque até mesmo nessas condições deploráveis o Eterno conseguiu te salvar de algum jeito. E para vocês verem que o assunto é muito simples. Basicamente, o que está acontecendo? A leitura está sendo extremamente reta, não está sendo usado o espírito de Ram, e tudo que é lido aqui é o próprio Eterno que está dando. Mas imagina se aqui a gente começasse a ler pulando de versículo em versículo. O que vocês entenderiam das escrituras? Absolutamente nada. Então você vê que o princípio do erro era o quê? Não era nem sequer ouvir o homem do púlpito, era ficar lendo as escrituras de pedacinho. Esse era o primeiro erro. O segundo erro era ouvir o homem do púlpito, e o terceiro erro era ouvir o que o homem falava e não o que o Eterno falava. Então pronto, aí você vê o porquê que ficou também. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então é o que está sendo falado. O pecado não tem domínio sobre vocês. Mas por que o pecado conseguiu domínio?
por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Uma coisa é você ler as escrituras inteiras e ler um monte de apócrifo. Só que você não obedece nada, então você só tem um monte de conhecimento, mas não mudou absolutamente nada na sua vida. O próprio Paulo fala: o amor edifica, mas o conhecimento incha. E o amor edifica como? A obediência edifica o homem. E só ter conhecimento não faz diferença nenhuma, só deixa ele inchado de conhecimento. Uma pessoa que tem 8 faculdades, fez alguma diferença? Ela morre e para no lago de fogo, e aí? Esse conhecimento de 8 faculdades mudou alguma coisa? Não. Então, se ela tivesse essas 8 faculdades, mas obedecesse tudo aquilo que sabe da palavra do Eterno, aí teria sido diferente. Porque primeiro que não foi as 8 faculdades que salvou ela, mas o conhecimento que ela tinha da palavra do Eterno. E quando ela foi arrebatada, simplesmente essas 8 faculdades foi deixado de lado. Acabou. O que é da terra, fica na terra. O que é do Eterno, sobe para o Eterno. Pois não estáis debaixo da lei. Ou seja, a pessoa ela não está debaixo da carne, da obediência na carne, mas debaixo da graça, debaixo da obediência do Eterno. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então o que acontece? Paulo está falando o quê? Que vocês vão pecar de livre e espontânea vontade só porque têm conhecimento da palavra? Não. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então aqui ele está deixando bem claro de que se a pessoa ela se apresenta para obedecer o pecado, ela vai morrer no pecado. Mas se ela se apresenta para obedecer o Eterno, ela vai morrer obedecendo o Eterno. E o salário que o Eterno vai dar vai ser de acordo às obras dela. Se toda a obra dela foi voltada a fazer o que os demônios mandavam, então ela vai ser mandada com os demônios para o lago de fogo. Porque o demônio arrastou ela para lá. Basicamente, ela se tornou um demônio também. E se toda a obra dela ela era justa perante o Eterno, então o Eterno só ia pegar o que é dele de volta. E é muito simples isso daqui, não tem segredo. Mas graças ao Eterno, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ele está falando o quê? Que vocês estavam debaixo do pecado, mas a doutrina que vocês eram entregues, vocês obedeciam de coração. Quer dizer o quê? A pessoa, ela até queria obedecer o Eterno, mas ela não sabia como. Mas a congregação que ela participava, ela obedecia tudo que o homem mandava. Mas ela já tinha isso dentro de si. Então a questão do Eterno encontrar ela era questão de tempo. Porque se ela já era obediente porque ela queria se tornar salva, quando o Eterno deu o entendimento para ela, instantaneamente ela começou a obedecer o Eterno. Porque ela já tinha esse querer, ela já tinha essa obediência dentro dela. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então aqui você vê, a pessoa ela já tinha esse desejo, essa vontade de obedecer, mas estava preso no pecado por falta de entendimento. E quando ela se tornou liberta do pecado, porque o Eterno deu entendimento para ela, automaticamente ela se tornou servo da justiça, porque o querer obedecer já estava dentro dela. Então aqui você vê, e entra mais uma vez no tema que já foi falado. Realmente a pessoa quer parar com o pecado? Porque se ela não quer, o que ela está fazendo é inútil. Na verdade, ela só vai numa congregação porque ela quer ter título, porque ela quer ser vista com bons olhos, porque interiormente dela ela sabe que ela é uma pessoa horrível. Então ela só vai lá para se enganar. E realmente o engano deu certo, porque fez ela ficar no arrebatamento. Fala como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentardes os vossos membros para servires à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então o que ele está falando? Paulo ele falava como homem, ele falava no entendimento não necessariamente do homem, mas ele falava com as palavras humanas. E ele entendia como homem que se ele ficasse obedecendo às vontades do corpo dele, ele ia ser conduzido a fazer as maldades e por fim das maldades ele seria condenado. Então pelo entendimento do homem, ele próprio conseguiu enxergar que fazer o pecado é ruim, mas apresentar o corpo dele para a santificação era uma coisa boa. Então, com o entendimento do homem, ele conseguiu discernir o que era certo e o que era errado. Graças a quem? Ao Eterno, obviamente, né? Não que o homem é especial, pelo menos Paulo aqui. Mas através do entendimento racional dele, ele conseguiu distinguir o que era certo e o que era errado perante o Eterno, e disso ele fez a boa escolha. Por isso que Salomão fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Eterno. Ou melhor dizendo, o princípio da sabedoria humana é a obediência ao Eterno. Porque Salomão, ele era extremamente inteligente. E se ele não tivesse obedecido, toda a sabedoria dele teria levado ele para o lago de fogo. Basicamente isso. Adiantou o quê? Ser o homem mais inteligente do mundo e simplesmente ter parado no lago de fogo. 1000 vezes ser a pessoa mais burra do mundo e salva do que ser um Einstein da vida, como dizem, né? E simplesmente estar parado no lago de fogo agora. Sim, realmente, Einstein está lá embaixo.
Nikola Tesla também tá lá embaixo. Pitágoras. E todos os outros aí que não me importo tá lá embaixo. Isso porque todos eles eram anjos caídos, então realmente não tenho que se importar com eles. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Então ele quer dizer o quê? Quando você tinha o conhecimento só do pecado, você estava livre de se comprometer com a verdade. Mas quando a verdade entrou, agora você tem que se comprometer com a verdade. Isso daqui se encaixa muito bem com uma pessoa que é ateia. E que fruto tinheis, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Então é isso que ele está falando. Do que adiantou a pessoa ela ser ruim? Não adiantou nada. Tudo que ela fez foi em vão. E toda a obra dela só conduziu ao lago de fogo. Imagina uma pessoa que ela simplesmente fundou a vida toda dela em uma empresa extremamente gigantesca e simplesmente tudo aquilo que ela aprendeu foi em vão. Ela morreu, perdeu a empresa toda, basicamente o nome dela pode ter ido para a história, mas ninguém se lembra, e simplesmente ela está morando no Lago de Fogo agora. Mudou alguma coisa? Isso entra naquelas empresas extremamente gigantes onde foi fundada unicamente por um homem só. Mas esse homem morreu, ele virou parte da história do mundo e acabou, ninguém mais se lembra dele. É só você ver os cantores. Tem o Michael Jackson aí, por exemplo. Há quanto tempo ele morreu? Eu não faço a mínima ideia. Alguém se lembra dele? Não. Quase ninguém se lembra que ele existe. Se lembram aí só por causa de alguns CDs ou porque a mídia fica apelando pra cima dele. Mas ninguém se lembra. Ele é tão inlembrável que ele não faz diferença nenhuma. Acredito que você só se lembrou dele agora porque foi citado nesse vídeo, porque em outras palavras, olha o que a glória e a fama dele levou. E olha que ele nem era um anjo caído, ele era uma alma arrependida, podemos dizer assim. E basicamente não obedeceu o que sabia e foi parar lá embaixo. Então você vê o que a glória do homem trouxe. Nada. Mas agora libertos do pecado e feitos servos do Eterno, tendes os vossos frutos para a santificação, e por fim a vida eterna. Então ele está falando que, agora que você tem conhecimento e tem autocontrole sobre o que você está fazendo, os seus frutos precisam ser de santificação, para que eles deem testemunho ao Eterno de que você é filho dele. E por fim esses frutos te tragam a salvação, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Eterno é a vida eterna por nosso Senhor Yahushua HaMashiach. Então aqui você vê claramente de que o salário do pecado é a morte. No caso, quer dizer o quê? Que a vida que vocês levavam, que vocês conduziam, trouxe vocês ao pecado, e o pecado foi transformar vocês em ficar no arrebatamento. E quase vocês viraram demônios. E por fim, a obediência e a justificação que vocês estão tendo, no caso obedecendo tudo que o canal pede, vocês vão entrar na vida eterna por Yahushua HaMashiach. E por fim, o salário de vocês não será mais o pecado e nem a morte, mas será a vida eterna. Então aqui você vai entendendo muitas coisas simples que deveria ser um conhecimento geral de todos. Isso deveria ser um conhecimento público. Mas por que não se tornou? Porque entra de novo naquilo. A pessoa realmente quer? E outro ponto, se ela quer, ela está fazendo alguma coisa com essa informação? Se as duas respostas é não, então você sabe o que acontece. É como que rola lá fora. A pessoa vive reclamando do mundo. Vive reclamando do Israel, por exemplo, do Brasil. Mas ela não faz nada. Então a reclamação dela não está mudando nada. Ela vê um monte de lixo espalhado na rua e começa a reclamar o dia inteiro. Por que ela não vai lá limpar o lixo? Então você vê que essa pessoa ela só reclama. Ela é como aquele ditado. É um cachorro que só late, mas não morde. É uma pessoa que fala muito e não faz nada. Na verdade, essa pessoa deveria falar menos e fazer mais. Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Ou seja, ele está falando agora da lei de Moisés. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Enquanto ele fala da lei de Moisés, ele também está citando sobre a carne. Que ele está falando que a lei da carne tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Como assim tem domínio? Lembrando que a lei da carne é os 5 sentidos. Então, pelos olhos, você consegue se orientar nesse mundo. Então, você vive a lei do que os seus olhos enxergam. Pela lei, você tem os ouvidos. Então, o que os seus ouvidos ouvem é aquilo que você segue. E assim por diante. E depois entra os 4 sentidos ocultos dentro dos 5 sentidos. Os 4 sentidos são os pensamentos, as vontades, os desejos e os sentimentos. Através do sentimento, você vive o sentimento que é transmitido através de um olho, de um ouvido, de um paladar e por aí vai. Por exemplo, uma criança, quando ela come alguma coisa da infância dela, traz o quê? O sentimento de nostalgia. Então, pelo paladar, ela sentiu alguma coisa do passado. Ela viveu essa nostalgia. E por aí vai. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então, ele está querendo dizer o quê? De que enquanto a carne estiver viva, a alma está sujeita a fazer a vontade da carne.
Mas quando a carne morre, ela está livre de fazer a vontade da carne para fazer a vontade do Eterno. E isso se aplica como na vida de vocês? Que agora que deu o arrebatamento, vocês têm que deixar a carne de vocês para viver a lei do entendimento que passa nesse canal. Só que a carne de vocês ainda está viva, significa que vocês estão casados ainda. Você está dentro da carne, então você precisa se divorciar da sua carne. E como? Dando a sua vida. E como você vai dar a vida? Você primeiro tem que orar, jejuar, não pode esquecer de pedir perdão pelos pecados que você já cometeu. Então, através da oração, você ora para o Senhor pedindo para Ele te lembrar todos os pecados. E conforme você vai se lembrando dos pecados, você vai pedindo perdão por cada um deles. Não é para você falar, Senhor, me perdoe de todos os pecados e já era. Não, é para você falar, Senhor, me faz lembrar de todos os meus pecados. Aí ele vai te lembrar um pecado. Aí você vai falar, Senhor, eu peço perdão por quando ter sido criança ter roubado uma bala ali na quitanda, por exemplo. Você vai se lembrar de cada pecado, como você fez, e vai pedir perdão por cada um deles, como você fez aquele pecado. E depois disso, você também precisa entrar no canal e fazer a confissão de aceitar Yahushua como seu salvador. No caso, isso já deve ter sido apresentado em um outro vídeo. E depois de você ter feito essas orações pedindo perdão, na mesma oração também, você já começa a pedir para o Senhor, para Ele te preparar para você dar a vida. E nisso já entra o quê? O jejum. Dentro do jejum, você já vai posicionar as coisas que você precisa. E como que você faz um jejum? Normalmente um jejum é apresentado como a primeira hora do dia, mas no caso, que você ficou no arrebatamento, vai servir qualquer hora. Então você abre o jejum depois dessa oração de pedir perdão por tudo. Você fala, Senhor, eu abro um jejum na presença do teu filho Yahushua HaMashiach. E dentro do jejum você já coloca as coisas necessárias. E que coisas necessárias são? Basicamente morrer para as vontades da carne, colocar acima de tudo fazer a vontade do canal, suprimir os desejos que a sua carne tem por causa que você vivia, né? Os pecados. Depois disso, você já coloca outras coisas que o Eterno vai te dar na hora. E também você já pede para quando você sair lá fora, você já estiver preparado. E por aí vai. Eu não vou listar tudo aqui porque isso daqui não é obrigação minha, é sua. Vai trabalhar. E depois disso, você começa a assistir os canais, que é tanto o Espírito Santo Ministra como a gente na lâmpada. E aquilo que você entende, pratica. E aquilo que o canal tá te pedindo para fazer, você faz. Você tá falando para você confessar as palavras, que agora é o quarto. Você precisa confessar as palavras, mas como? Sempre usando o nome de Yahushua. Porque se você falar de si mesmo, as suas palavras não têm poder. Quando você fala através do nome de Yahushua, aí as suas palavras ganham poder. Porque se você ficar falando, eu não vou pecar, aí você vai lá e peca. Fez alguma diferença? Mas agora, quando você fala, eu não vou pecar em nome de Yahushua HaMashiach, você está chamando toda a existência do poder do Eterno para que você não peque, porque você chamou na palavra dele, não na sua palavra. Você chamou no nome do Eterno, não no seu nome. E você chamou no poder do Eterno e não no seu próprio poder. Então aqui você já vai entendendo. E por fim, quando você estiver pronto para dar vida, os demônios vão entrar na sua casa, e é daí que o divórcio vai começar. Porque o demônio vai começar a destruir a sua carne e você não pode ceder à vontade do demônio, que é negar o nome de Yahushua. E quando a sua carne estiver morta, você se divorciou da sua carne. E como agora você está solteiro, porque a sua carne morreu, né? Só lembrar aqui do que a gente acabou de ler. E Yahushua, ele vai poder te aceitar como sua nova esposa. E por isso que você vai ser o convidado de honra, porque você vai participar do super casamento celestial. E aí entra a história para várias outras coisas que agora não é necessário, mas isso daqui já é mais que suficiente para você pelo menos começar uma pequena obra. Se é que vão ouvir esse áudio antes do arrebatamento, porque quem vai ouvir depois do arrebatamento, realmente, né, se deu mal. Pensando bem, não se deu mal não, né, porque agora que você tem esse canal, então você se deu muito bem. Se deu mal seria na questão do velho entendimento. E agora, o que eu faço? Mas agora com o novo entendimento, você sabe o que fazer, então não se deu mal, né? Você vê até que essa palavra aqui, ela não foi bem colocada. Isso porque o entendimento que o Eterno está passando, ele é para quem vai ficar. E aqui você vê que eu não vou ficar, então isso não serve muito assim pra mim, mas serve pra quem vai ficar. De sorte que, vivendo marido, ou seja, vivendo a carne, será chamada adúltera se for de outro marido. Ou seja, se quiser ser de Yahushua, tem que morrer pra carne. A sua carne precisa morrer. Mas morto o marido, ou morta a carne, destruída a carne também, livre está da lei. Livre está de fazer a vontade da carne, ou está debaixo das 5 leis da carne, oculta nos 4 entendimentos que já foi dito. Pensamentos, vontades, desejos e sentimentos. E assim não será adulta se for de outro marido. Então aqui você entende, né? Bem simples. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Yahushua. Ele está falando o quê? Que o homem ele está livre do pecado, está livre da lei dos 5 sentidos, está livre da lei dos entendimentos que os demônios trazem por causa de Yahushua. Por causa que Yahushua trouxe o entendimento. Nas escrituras fala uma parte que diz, não vive mais eu, mas Yahushua vive em mim. Quer dizer o quê? Que o entendimento que agora vivo
não vivo eu, mas vivo o entendimento que o Eterno colocou em mim. E se eu vivo unicamente o que o Eterno quer, então quem está vivendo no corpo necessariamente não sou eu, mas sim o Eterno vivendo por mim, para que ele me conduza à salvação. Por isso que diz que todo aquele que crê não será confundido. Então o que está acontecendo? Basicamente quem fala com vocês não é a carne e nem o sangue, como já foi falado muitas vezes, mas é o próprio Eterno utilizando de um corpo para falar com quem está aí no vídeo ouvindo e tanto com a própria pessoa que está sendo usada. Então ele fala tanto com vocês de uma forma como ele fala comigo de outra forma, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para o eterno. Então quer dizer o quê? De que se a carne ela está viva, não tem como dar fruto para o eterno. Mas quando a carne se torna morta, se torna possível dar frutos para o Altíssimo. E é por isso que você só vai dar os seus frutos quando você morrer. Porque aqui na Terra não é porque você parou com os pecados que você já está salvo. Nem tampouco porque agora está assistindo os vídeos aqui que já mudou a sua vida e você se tornou outra pessoa. Sim, realmente isso aconteceu, mas você ainda continua na Terra. Então o único jeito de você dar esses frutos que você teve, que no caso foi tudo que você adquiriu com esse canal e com as obras que você foi praticando, você só pode dar ele quando você morrer na carne. O demônio corta o teu pescoço, ali você morre e você aparece lá em cima. Imagine como se você tivesse uma cesta e dentro dessa cesta você coloca um monte de frutos lá. Só que você precisa levar essa cesta até a pessoa que você precisa entregar. Se você não levar esse fruto, não levar essa cesta com esses frutos, vai ficar lá. Mas agora se você pegar esse cesto e andar pelo caminho e levar até a pessoa, aí essa pessoa recebe esses frutos. Igualmente com você. Você precisa dar essa cesta pro Eterno. Mas o único jeito de você dar essa cesta é quando você morre para a carne. No caso, sua carne morre. Morre de verdade, tá? Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, ou seja, pelo corpo, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Então isso quer dizer o quê? Que através da carne, Satanás ele vinha e depositava o seu entendimento no homem. E como o homem ele não tinha conhecimento disso, ele basicamente vivia o pecado, sem saber. E todos os frutos deles eram apresentados perante os demônios. Mas os frutos só eram dados para os demônios quando ele morria na carne também. A pessoa cometia um pecado e morria instantaneamente. Então ela levava na hora aquela cesta com aquele fruto para o demônio. E tudo que tinha dentro do cesto, perante o universo, era contado como do demônio. Então todas as obras que a pessoa fez para o demônio, acusavam elas perante ela mesma. Olha a cesta ali, olha o que ela trouxe. Para quem que foi? Foi para o Eterno ou foi para os demônios? Foi para os demônios, então foi para ele. Então a carne também tinha que ir lá, a alma tinha que ir para lá. E isso também entra naquela pessoa que obedecia. Ela só podia entregar esses frutos depois da morte. E o que ele tivesse dentro daquele cesto era o que ela daria para o Eterno. Se ela morreu fazendo uma obra, essa única obra era o que testificaria ela como filha do Eterno. E se ela morreu fazendo uma única obra para o demônio, essa única obra testificaria que ela é dos demônios. Por isso que nas escrituras fala que todo aquele que peca é filho do diabo. Quer dizer o quê? Todo aquele que peca pertence ao demônio. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Quer dizer o quê? O espírito é o entendimento. Ele está falando que agora que a pessoa ela foi liberta do velho entendimento, ela pode viver o novo espírito, o novo entendimento que o Eterno dá. E não unicamente viver o entendimento da letra. Porque na letra aqui está falando não matarás. Ela entende que ela não pode matar, mas ela só entendeu a letra. Agora, espiritualmente, ela entende que ela não pode matar a alma dela. E como que ela mata a alma dela? Quando ela não obedece à palavra do Eterno, ela está matando a alma dela. Então ela é uma suicida. E ela também é uma assassina, porque quando ela não obedece à palavra do Eterno, ela ensina outras pessoas a não obedecerem à palavra do Eterno. Então, o não matarás, ela não entende ainda, ela só entendeu a letra. Eu não posso matar alguém fisicamente. Mas espiritualmente ela entende que ela não pode desobedecer, porque ela está matando a alma dela e está ensinando outras pessoas a se matarem. Que diremos, pois? É ali pecado? De modo nenhum. Então o que ele está falando? Por acaso o Eterno ele deu 5 sentidos para se tornar pecado? Não, ele está falando que não. Mas eu não conhecia o pecado, senão pela lei. E ele quer dizer o quê? Que você só conheceu o pecado por causa dos 5 sentidos. Por causa da visão, você enxergou alguma coisa errada. Então você teve conhecimento do pecado pelo aquilo que você enxergou. Porque eu não conheceria a concupiscência. Concupiscência é desejos, vontades, sentimentos. Basicamente isso. Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então ele quer dizer o quê?
que aquilo só se tornou um pecado para ele quando ele teve conhecimento de que aquilo dali era errado. E quando ele teve conhecimento de que aquilo que ele fazia era errado, aí se tornou um desejo, se tornou uma vontade. E por ele obedecer essa vontade, ele está pecando. Agora pode vir alguém aqui e dizer: ah, então se a pessoa ela não conhece, ela está salvo? Sim e não. Porque uma coisa é a pessoa ser ignorante em certas coisas. Ela não sabe que isso daí é errado, por isso ela pratica. Mas o Eterno está vendo que ela conhece outras coisas que é errado e não pratica. Então, pela falta de conhecimento que ela tem sobre uma coisa ser errado, o Eterno releva. Mas agora que ela tem conhecimento que aquilo dali é errado e mesmo assim faz, perante o universo ela é culpada, porque ela sabe e mesmo assim fazia. Antes ela era cega, por isso que era inocente. Mas agora que ela diz que vê o erro e mesmo assim pratica, agora tem pecado. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então ele quer dizer o quê? Que tinha os 5 sentidos, tinha carne. Pela carne, sem o mandamento, a pessoa não sabia que o dali era errado. Mas por causa que o mandamento disse não faça isso, o demônio começou a operar pelos 5 sentidos, pelas vontades e sentimentos, no caso o corpo inteiro, para que ela desobedecesse o mandamento do Eterno e se tornasse culpável, se tornasse condenável. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Ele está falando o quê? Que em algum tempo ele vivia sem ser nessa carne. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então ele quer dizer o quê? Que antes, quando menino, ele não tinha o pecado dentro dele. Quando ele era criança, ele só tinha os olhos ali, mas basicamente não tinha nada ali para usufruir daquilo que ele possuía. Mas quando a mente dele se abriu, que no caso que ele formou 5, 4 anos e o entendimento dele se abriu para ele fazer o que é certo e o que é errado, e ele próprio pudesse escolher por ele não fazer isto. E quando esse entendimento se abriu, aí veio o mandamento, fazer ou não fazer. E quando ele fazia o que era errado, o pecado era revivido dentro dele e ele morria. Isso daqui é bem simples. E como que isso funciona na prática? Quando a criança abriu o entendimento dela, os pais já ensinavam para ela como mandamento que certas coisas eram errado e certas coisas eram certas. Quando ela fazia o que era certo, ela estava dentro do mandamento dos pais dela. Mas quando ela fazia o que era errado, ela estava saindo de dentro dos mandamentos do que os pais delas falavam. E isso entrava também numa questão crucial agora, que a criança ela tinha a escolha de fazer o certo ou o errado. O pai disse: não pega esse copo. A criança entendia que pegar o copo é errado, mas vinha Satanás através dos 5 sentidos para colocar o desejo na criança de fazer o errado. E quando ela obedecia a Satanás, ela pecava espiritualmente e o pecado revivia dentro dela. Quer dizer o quê? O demônio entrava para dentro. E quando ela não obedecia ao pecado, então ele não podia entrar. É basicamente isso que Paulo está falando, que quando criança, ele não vivia o pecado. Mas quando ele teve o conhecimento dos mandamentos passados pelos pais dele, e ele desobedecia, aí entrava o pecado, revivia dentro dele. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Ele está falando o quê? Ele quer dizer o quê? Que o conhecimento que ele tinha para a vida acabou se tornando para a morte. Porque agora ele sabia que quando desobedecia, isso se tornava a morte para ele. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Então ele quer dizer o quê? Quando criança, não necessariamente que Paulo está se citando a si mesmo, tá? Só para vocês entenderem. Mas Paulo está falando aqui de que quando ele era criança, o pecado, a vontade, enganou ele para fazer uma coisa errada. Para que através desse engano, ele pudesse entrar dentro da criança e pudesse operar ela a fazer outras coisas piores. É basicamente isso. Ela tinha consciência daquilo dali era errado, mas vinha os pensamentos e as vontades falando o contrário. E quando ela era enganada por esses pensamentos, ela fazia o que não podia. E por isso ela acabava morrendo espiritualmente. Assim, a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Ele está falando o quê? De que a lei que o Eterno deu é santa. Quer dizer o quê? Que o corpo que o Eterno preparou é santo, mas por causa dos demônios, corrompeu. Ele está falando que o mandamento que o Eterno deu é santo e bom também, mas por causa dos demônios, ele pega o mandamento que o Eterno deu e distorce. Basicamente isso. Que tudo que o Eterno deu é para o bem do homem. Mas Satanás não quer saber do bem do homem, ele quer saber de matar. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Ele está falando o quê? Que por acaso o que o Eterno trouxe ao mundo se tornou uma coisa errada, se tornou uma coisa de morte? Não, ele está mostrando que pelo mandamento ele prova de que o Eterno é bom e de que o mandamento está mandando é o certo.
e que quando a pessoa ela quebra o mandamento, ela mostra que quebrar o mandamento é excessivamente maligno. Como assim? É só lembrar de Adão e Eva. O Eterno ele trouxe o mandamento bom, não comer do fruto. Mas quando eles comeram o fruto, o pecado deles se tornou excessivamente maligno, porque matou a humanidade inteira. Então o mandamento do Eterno mostrava que o que ele trazia para o homem era excessivamente bom. Mas o homem, porque foi enganado por Satanás, operou excessivamente a malignidade dentro do homem. E dentro do homem é o demônio lá dentro. Então aqui você vai fazendo uma comparação e vai entendendo de uma forma bem simples, de que o Eterno trouxe é extremamente bom. E quando a pessoa desobedece, ela opera excessivamente a malignidade e por ela mesma ela percebe que realmente o que o Eterno trouxe é extremamente bom. Basicamente isso. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então ele está falando o quê? Que o mandamento do Eterno é espiritual. Quer dizer o quê? Que o mandamento do Eterno é totalmente através do entendimento. E sabemos que a lei também é o corpo. Então ele está falando que a lei do corpo era para ser espiritual, era para a pessoa viver o entendimento. E não o tempo carnal, o tempo presente. Ele está falando que ele é carnal, não necessariamente Paulo, mas ele está usando um exemplo. Ele está falando que é carnal porque ele vivia só o presente tempo. Ele não conseguia raciocinar o futuro. O futuro, o Paulo espiritual, conseguia entender que se ele ficasse pecando e ele morresse em morte, ele ia parar no lago de fogo. E o Paulo carnal, ele entendia que ele precisava só viver o momento e o amanhã ficava para depois. O Paulo carnal não conseguia entender que se ele morresse em pecado, ele ia aparecer no lago de fogo. Ele tinha a esperança de que, o Eterno vai me poupar aqui da morte e vai aparecer no céu do nada. Mas o espiritual já sabia o que ia acontecer com ele se ele ficasse desobedecendo. Então agora vocês se tornaram Paulos espirituais, porque agora vocês têm o conhecimento de que se continuar no caminho errado, vão aparecer do lado dos demônios. Do lado dos demônios como? Na condenação. E o Paulo carnal, os que morreram lá fora. Se bem que os Paulos carnais nem sequer eram humanos, né? Era tudo demônio. Então, demônio que confiou em outro demônio morreu também. Basicamente, vocês precisam ser Paulos espirituais. Porque o que faço, não aprovo. Então ele está falando o quê? Que aquilo que ele pratica de errado com o corpo, ele não aprova. Pois o que quero, isso não faço. Quer dizer o quê? Paulo espiritual, ele quer obedecer a palavra. Mas Satanás está atrapalhando. O que aborreço, isso faço. Mas o que aborreço, isso faço. Ele quer dizer o quê? Mas Paulo espiritual está querendo dizer o quê? Que aquilo que aborrecia a carne dele era isso que ele fazia. Basicamente isso. Ele queria obedecer, mas por causa dos demônios, estava naquela dificuldade. Mas pelo entendimento, ele aborrecia a carne dele para fazer o que é certo. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Então ele está falando o quê? Se eu não faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. A lei de qual? Dos 5 sentidos. Se eu não faço o que os demônios estão querendo, então eu estou consentindo com a lei, que o que o Eterno deu é bom. Ele me deu os ouvidos para ouvir as coisas agradáveis que o Eterno tem a falar. E se ouço somente o que o Eterno diz, então eu consinto que o que o Eterno me deu, que é a audição, é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então ele está falando o quê? Que se ele não consente com a lei que o Eterno deu, então quem está consentindo com ele, na verdade, é o demônio. E o demônio que está dentro do Paulo carnal é o demônio que está usufruindo da audição dele para ouvir alguma coisa que tem nesse mundo. A pessoa vai lá no YouTube e começa a ouvir uma música de funk. Ou nem mesmo uma música de funk, ela vai ouvir uma música pop mundial aí. Só que espiritualmente aquela música está amaldiçoando a pessoa. E o Paulo carnal, que está com o demônio dentro, está adorando aquela música. Isso porque quem está operando aquele gostar da música não é ele, o Paulo espiritual, mas é o Paulo carnal com o demônio dentro dele operando aquela vontade de querer continuar ouvindo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então ele está falando o quê? Que na carne dele tem alguém habitando que não faz bem nenhum. E com efeito, o querer está em mim. O querer está onde? Na alma dele. Mas não consigo realizar o bem. Quer dizer o quê? Que por mais que ele tenha o entendimento de querer obedecer ao Eterno, tem outra pessoa trabalhando contra o entendimento dele para continuar fazendo o que é errado. Porque não faço o bem que quero. Então ele está querendo dizer o quê? Que Paulo espiritual, ele até raciocina como fazer o bem. Mas na hora de fazer o bem, Satanás vem e entra na frente e obriga ele a fazer o mal. Às vezes a pessoa ela tinha o entendimento, quando chegar em casa eu vou ler a Bíblia. E quando chegava em casa aparecia o Paulo carnal lá dentro dele para fazer ele assistir uma TV. Ele acabou de fazer uma coisa que ele não queria. Mas o mal que não quero, esse faço. O mal aqui não consiste unicamente da pessoa fazer o que é errado, mas consiste da pessoa ela deixar de fazer o que o Eterno pede. O Eterno está pedindo para ler as Escrituras. A pessoa vai lá cantar. Tem alguma diferença? Não. Se pelo menos ela fosse cantar um louvor, pelo menos ela estaria cantando alguma coisa da palavra, né? Mas aí ela vai ouvir um louvor feito pelo homem.
onde o louvor simplesmente só condena ela. O louvor fala que ela é inútil, fala que ela é aquilo, que ela é isso, e a pessoa tá só se contaminando com palavras negativas, tá esperando colher o quê com isso? Então aí você vê o que tá acontecendo. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então você vê que Paulo realmente está afirmando o que é dito nesse canal, de que os demônios habitam sim dentro do homem. Porque quem faz o homem pecar não é ele por si próprio, mas é o demônio dentro dele obrigando ele a fazer alguma coisa errada. E isso entra também na falta de entendimento. Se o homem não sabe por que porta está entrando mal, como é que ele vai fechar? Ele vai sempre continuar errando. Ele faz um jejum. E sempre que ele faz o jejum, ele inclina para fazer a vontade do Eterno. Mas quando ele não está inclinando para fazer a vontade do Eterno, ocultamente ele está fazendo a vontade do demônio. Então ele fica sempre no meio do caminho. Ora está fazendo a vontade do demônio sem perceber, e quando vem a tentação ele inclina para o lado do Eterno. Mas quando ele termina de inclinar, ele volta para o lado dos demônios. Isso porque ele não está vendo que ele está fazendo uma obra do demônio que está chamando à existência o pecar. Então aí você vê. Vamos supor uma pessoa que ela é briguenta. Ela faz jejum para parar de brigar e para. Mas na mente dela começa uma discussão. E ela fica discutindo consigo próprio. Então quando vem a vontade de brigar, ela vai lá e inclina para não brigar. Só que minutos depois a mente dela começa a discutir. Então ela está sempre andando no caminho dos demônios, que é a discussão. Mas quando ela vai discutir, ela inclina para a vontade do Eterno. Mas ela nunca esteve na vontade do Eterno, porque quando ela sai dessa inclinação do Eterno, ela volta direto para os demônios. Então você vê que não adianta só fazer jejum. A pessoa precisa entender por onde o demônio está entrando. Porque se ela tivesse entendimento de que esses pensamentos são demônios, ela mandaria os demônios embora. Então ela estaria sempre inclinada na vontade do Eterno. E não porque inclinou uma vez só. Então você vai vendo os erros que estão aparecendo. Aí aqui você já vai percebendo por que você ficou no arrebatamento. Não foi porque você estava com mágoa no coração. Não foi porque você xingou alguém ali do nada e o arrebatamento deu bem nessa hora. Não foi porque você esqueceu de dar boa tarde pro Eterno. Foi porque você tinha um monte de obra escondida dentro de você que testificava que você era do demônio. Então você não sabia nem se você pagasse uma propina pro Eterno. Não tinha como. Basicamente, tudo aquilo que você vivia era desvendado pelos demônios. É um milagre você estar vivo. Ou melhor dizendo, é um milagre você ter continuado vivo depois do arrebatamento e ainda ter achado esse canal. Em outras palavras, se não fosse a misericórdia do Eterno, você não teria salvação. Não tinha como. Quanto mais você ouve o canal e quanto mais a verdade é revelada, mais você entende o quão miserável você era. Então aí você vê. Por isso que tem a igreja de Laodiceia, que diz que é rico, mas não percebe que é um pobre, miserável, cego e nu e desgraçado. É tudo e mais um pouco. Acho então esta lei em mim, ou seja, achou o corpo nele, achou os 5 sentidos, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ele quer dizer o quê? De quando ele quer fazer o bem, o entendimento do mal está com ele. Basicamente isso. Ele está jejuando, está orando, está lendo a Bíblia. Mas o entendimento maligno ainda está com ele. Porque em vez de ele focar no alvo, ele está rodeando o mal, em vez de tocar na raiz logo. E isso também entra porque está faltando entendimento. Muitas congregações falam que se a pessoa ela quer parar com um pecadinho, ela precisa ficar fazendo jejum até o mal sair. Só que a pessoa ela não entende que quando ela faz o jejum, é só para enfraquecer o mal, para que ela não erre. Mas se ela continua fazendo as obras do demônio, ele vai voltar uma hora ou outra. Então a pessoa ela vai acabar errando de uma vez por todas. Uma pessoa que é viciada em algo, ela faz o jejum para perder o vício de parar com alguma coisa. Mas ela continua fazendo as obras que o demônio colocou dentro dela. Então uma hora ou outra essa obra vai se tornar tão forte que vai vencer ela e vai fazer ela cometer o pecado de novo. Aí ela vai ter que fazer outro jejum para vencer esse negócio e depois ela vai voltar de novo pro caminho do demônio, porque o mal tá com ela, e depois ela vai errar de novo. Aí outro jejum, outro jejum, outro jejum, até ficar esse percurso aí. Até que um dia ela morre em obediência ou um dia ela morre em condenação. Então você vai vendo aí o perigo que as pessoas se encontravam. Existe até um programa chamado 1000 Formas de Morrer. Os próprios caras desse programa eles falam que é um milagre o homem tá vivo. Porque existe muitas formas das pessoas morrerem. A pessoa pode estar andando na rua e um passarinho cair bem na cabeça dela e matar ela na hora. Ela pode estar andando na rua e um pedaço do prédio cair na cabeça dela. Ela pode estar andando na rua e alguma coisa do céu cair bem na cabeça dela, morrer. Então você vê que existe 1 milhão de formas do homem morrer e é um milagre ele estar vivo. Porque quem protege o homem da morte é o Eterno. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei do Eterno. Então ele quer dizer o quê? Que segundo o homem interior, segundo a alma dele, ele sente prazer naquilo que o Eterno deu, os 5 sentidos. A visão, a audição, o tato e por aí vai. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está em meus membros. Então Paulo está deixando bem claro de que
o demônio ele opera através da visão, da audição, do tato, do paladar e por aí vai, do olfato. E esse outro entendimento que está dentro do paladar, do olfato, do tato, ele fica trabalhando contra o entendimento que o Eterno colocou dentro do homem. Isso também é conhecido como memória muscular. Já devem ter ouvido isso, né, de memória muscular, onde a pessoa ela faz um movimento repetitivo e a memória do músculo dela guarda aquele movimento. E de tanto ela fazer, isso se torna algo padrão. Você encontra isso muito dentro de pessoas que jogam. Uma pessoa que é viciada em jogo, por exemplo, um Valorant. A pessoa ela tem tanto a memória muscular de ficar mexendo o braço de um lado para o outro, que ela simplesmente consegue mover o braço como se ela estivesse dentro do jogo, porque ela trabalhou essa memória dentro dela. Basicamente isso. Ou uma pessoa que joga vôlei, futebol, tênis e por aí vai. Ela trabalha tanto essa memória muscular que ela vive essa memória. Ela não precisa necessariamente estar vendo alguma coisa para o próprio membro dela se mexer. Então é isso que ele está falando. Tem o entendimento que o Eterno deu dentro do músculo da pessoa, ou dos 5 sentidos, e Satanás ele traz um outro entendimento e coloca dentro do músculo da pessoa, dentro da memória dela. E por aí vai. Então o entendimento, uma memória fica batalhando contra outro entendimento, outra memória. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só morrendo mesmo. Dou graças ao Eterno por Yahushua Hamashias, ou seja, ele dá obediência ao Eterno pela palavra, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei do Eterno. Então ele está falando o quê? Que ele mesmo, com o entendimento da palavra, ele segue a lei que o Eterno deu ao corpo. Se o Eterno ele deu a sua visão para você olhar, é para você usar o entendimento para você olhar só o que é santo. Se ele te deu uma audição para você ouvir, é para você usar o seu entendimento para você ouvir só o que é santo. E por aí vai. Mas com a carne, a lei do pecado. Então você vê o quê? Que se a pessoa ela segue a lei da carne, ela segue a lei do entendimento da carne, ela segue a memória muscular dos demônios, ela vai sempre se inclinar para fazer a vontade do demônio. Por isso que nas escrituras fala de que quando um espírito ele sai de um lugar, no caso ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, e depois ele diz para si mesmo, voltarei para a casa de onde saí. E quando ele volta para aquela casa, ele acha varrida e adornada, e ele chama consigo mais 7 demônios, totalizando 8 demônios dentro daquela pessoa. E o próprio Eterno fala que o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Isso quer dizer o quê? A pessoa ela faz um jejum, ela se liberta do demônio, mas ela continua trabalhando nas obras que o demônio deixou lá dentro, a memória muscular. E quando o demônio ele volta para casa, porque ela está praticando as obras que o demônio deixou lá dentro, ele vê que está arrumadinho do jeito que ele deixou. Ele deixou tudo sujo e bagunçado lá. Quando ele voltou, ele achou do mesmo jeito que ele viu. E o que ele faz? Ele pensa consigo mesmo. Bom, se ela fazer um jejum, eu vou ser expulso desse corpo de novo. Então eu vou chamar mais 7 para que fique pior ainda o estado dela, para que eu não saia com tanta facilidade. Aí a pessoa tá fazendo jejum, continua fazendo a obra do demônio, e o demônio volta. Aí ela peca. Aí ela vai fazer jejum, aí o demônio vai embora. Aí ele chama mais 7. Agora tem quantos aí dentro dela? Ou melhor dizendo, essa conta nem tá certa, porque o demônio foi embora, voltou, foi embora e voltou e foi embora. E ele chamou mais 7 e foi chamando. Então a pessoa ela tinha uma prática, agora ela tem 2. Dessas 2, agora ela tem 4. Dessas 4, agora já são 6 e por aí vai. Cada prática que a pessoa faz é um costume que um demônio coloca. Uma pessoa que fuma, não foi porque ela sentiu vontade ali do nada não, foi porque o demônio colocou o entendimento dela de fumar e ficou. E depois do fumar, ela passa a usar drogas, e depois das drogas, ela passa a usar coisas pesadas, e por fim chega até o suicídio. Ou a pessoa, ela fica parada no fumo, mas o demônio coloca dentro dela de agora começar a fumar 3 maços de cigarro por dia. Ou seja, o demônio ele tá colocando outros demônios ali dentro para fazer ela cometer mais pecado ainda. Então, o problema é, não adianta só fazer jejum para se libertar do pecado. A pessoa precisa ter um entendimento de como ela está obedecendo o demônio inconsciente. E quando ela percebe a obra do demônio e ela paralisa, o demônio não consegue mais voltar, então ela está verdadeiramente livre. Porque as escrituras falam, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí a pessoa faz jejum, fala que o Eterno libertou ela, e minutos depois ela está fazendo uma obra do demônio. Então ela não está livre, ela nunca foi livre na verdade. Ela estava enganada, e agora que ela está ouvindo esse áudio, ela tem o conhecimento. E agora ela pode se libertar. Ela só precisa ter o conhecimento do que ela está fazendo para chamar de volta esse demônio. Basicamente isso. O demônio deixou um costume lá dentro, a pessoa vive esse costume porque ela não sabe, e o demônio sempre volta. Isso acontece com doenças, pessoas que têm dor de cabeça, pessoa com cabelo que diz que é ruim, problema no corpo,
falta de obediência e muitas outras coisas que não precisa ser listado. Então, esse vídeo aqui, por mais que ele fale um pouco espiritualmente, você também entende que ele também é referido a você que ficou no arrebatamento. Você também precisa orar ao Eterno para que ele te mostre quais são as obras que o demônio colocou dentro de você. E como você ficou no arrebatamento, não tem como você sair lá fora, né? E como você só vai assistir o canal, então basicamente toda a obra do demônio é paralisada na sua vida, mas existe outras que ainda permanecem. Então você precisa ver qual é. Se por acaso tinha um monte de pensamentos aí, agora você precisa paralisar os pensamentos. Se por acaso tinha uns costumes errados aí, agora você precisa paralisar esse costume. E por aí vai.